Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Apaixonada Maternidade e hoje nós vamos falar sobre dicas para quem fez cesariana para diminuir a cicatriz. Bom, então deixa primeiro eu começar falando que eu fiz 2 partos cesarianos. Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho é o Arthur, que tem 6 anos, e meu segundo filho é o Lucas. Esse é o Lucas, e essa é a sua cobra, e esse é o Arthur. No meu primeiro parto, eu escolhi ter cesariana. Na época eu não tinha muita informação ainda. Eu morria de medo de ter parto normal. A minha mãe, né, tinha um super trauma do parto normal dela, que foi o meu parto. E ela sempre falou que a filha dela, se ela pudesse escolher, não teria um parto normal. Naquela época, todo mundo fazia mesmo cesariana e tal. Eu acabei nem estudando muito sobre o assunto. Depois, quando eu fui ter o parto do Lucas, aí já foi diferente. Eu já quis ter um parto normal. Só que no final, eu tive um probleminha e aí não deu pra fazer um parto normal, teve que ser cesariana também, mas eu fiz toda uma preparação. Tem até aqui no canal, se você não viu, vai lá ver uma entrevista que eu tenho com a Vitória, que era uma amiga minha que me incentivou muito essa história do parto normal, e ela tá dividida em 3 partes, essa entrevista muito boa. Se você não assistiu, vai lá ver, porque tem falando das diferenças de tipo de parto, tá falando de como fazer o plano de parto, e se por acaso for uma cesariana, né, se por acaso não der certo e tiver que ser uma cesariana, tem um monte de coisa lá, tá esclarecendo um monte de coisa. Então vamos lá. Pro parto do Arthur foi bem tranquilo, eu marquei a data. Acabou que foi bom, porque ele não nasceu na data que eu havia planejado. O meu tampão mucoso acabou saindo, né? Eu comecei a ter indícios de que ele ia nascer e eu tive que fazer o parto um pouquinho antes da data que estava prevista, que ia ser uma cesariana marcada, né? Com 39 semanas e alguns dias. Ele acabou nascendo no dia que eu fiz 39 semanas. Eu liguei pra médica, mandei a foto do tampão mucoso, né? Perguntei o que era, se era mesmo tampão mucoso. Se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí sobre tampão mucoso, porque é um dos sinais de parto, é um dos sinais de que o bebê tá prestes a nascer. Então, de qualquer maneira, foi muito bom, né? Porque pelo menos estava na hora realmente dele nascer, já que eu comecei a ter os sinais de parto, de que ele ia nascer. Eu liguei pra médica e ela disse assim: Liana, vem pra cá, porque eu vou te examinar, e se for pra fazer o parto, a minha equipe ainda está toda aqui, então a gente já faz logo o parto. Eu fui e tive uma certa sorte, né? Sorte entre aspas, mas eu considero sorte. Que na equipe dela de plantão havia um médico que era cirurgião plástico. Então a minha cicatriz da cesariana ficou muito bonita, muito bem feita, pequenininha. E ela depois me passou um remédio que eu quero, é uma das dicas que eu quero dar pra vocês, tá? Eu tenho 2 remédios pra indicar. Claro que vocês vão conversar, né, com a obstetra de vocês, mas eu acho que não tem problema, qualquer pessoa pode comprar. Eu vou dar todas as dicas aqui pra você, que é pra diminuir a cicatriz. Então, Arthur nasceu em Fortaleza. Quem fez meu parto foi a doutora Shirley Bruno. Eu gostei muito na época. Mas quando foi a vez do Lucas, que eu já tava aqui morando em Aracaju, já foi diferente. A Vitória, minha amiga, tava fazendo faculdade de psicologia e tava estudando sobre violência obstétrica. Eu falei também naquele vídeo que eu indiquei pra vocês assistirem. Eu vou deixar aqui no card pra vocês irem assistir depois desse vídeo, tá? Que é que fala o plano de parto, o tipo de parto, essas coisas. E ela começou a estudar muito sobre o assunto, se interessou e resolveu que ia ser doula. E ela começou a andar com as doulas e aprender a participar de rodas de gestante. Eu comecei aí também, e foi quando eu descobri, né, as vantagens e a importância de um parto normal. Então pro Lucas estava tudo programado para ser um parto normal. O Lucas agora tá com 3 anos, né? E aí na época que eu fui ter o parto dele, a bolsa estourou às 3 e pouco da madrugada. E eu só fui para o hospital por volta das 6 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, o Lucas estava em posição córmica. Ele tinha ficado atravessado. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas é um dos 5 motivos de se ter uma cesariana. Então, teve que ser cesariana. E aí a gente sabe que na cesariana a gente fica com aquela cicatriz, né? E aí, deixa eu dizer pra vocês o que foi que a minha primeira médica ensinou pra mim, que foi ótimo. Uma pomadinha. Gente, essa pomadinha foi maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Ela era uma pomadinha bem cara, mas ela faz um resultado maravilhoso. Na primeira cesariana, eu praticamente não fiquei com cicatriz. Assim, ficou, lógico, no começo, mas depois eu fiquei usando essa pomadinha. E quando o Lucas nasceu, eu quase não tinha cicatriz. Mal dava pra ver um risquinho, assim, super clarinho e super fininho. E eu acho que uma das coisas, né, não é porque foi muito bem feita a cirurgia, porque, né, tinha tal lado do cirurgião plástico lá, que ele não fez uma plástica em mim, né, gente, mas ele deixou bem bonitinha a cicatriz, né. E a outra questão foi a pomada. Então deixa eu mostrar pra vocês. Olha, a pomada que eu usei
na minha primeira cesariana foi essa pomada aqui, ó, que é Locote. Eu acredito que qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar. Ela tem um valorzinho bem caro, mas geralmente a gente só usa um tubinho, porque ele rende muito. Mas de qualquer forma, converse com o médico de vocês. Na minha segunda cesariana, já não foi tão bom assim, porque o corte da segunda cesariana, ele é muito maior. Quem já teve mais de um filho aí sabe, né? E aí eles passaram uma outra pomada e eu acabei não usando direito. E a minha cirurgia ficou boa, assim, eu não senti nada. Eu me senti até melhor, pra dizer a verdade, do que da primeira, né? Mas a cicatriz não ficou lá essas Coca-Cola não, sabe? O risquinho, né, tá lá, mas eu achei que sobrou uma pelezinha ali, aqui. Eu acho que da cirurgia mesmo não foi tão bem feita como da primeira. Mas o risquinho da cirurgia também tá desaparecendo mais e melhorou muito depois que eu usei essa outra pomadinha. Então, minha gente, na primeira cirurgia cesariana a cicatriz ficou linda, maravilhosa, até quase sumiu. Mas na segunda foi bem diferente. Pra quem não sabe, a segunda cesariana costuma ter a cicatriz bem maior, né? A segunda ou a terceira. E no meu caso, ficou muito feia, estranhinha, assim. E de tamanho, ela é 3 vezes maior do que a primeira. E o que tá me ajudando é usar essas pomadinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, ó, a primeira foi aquela Locote, que é aquela que é bem carinha, mas que a gente só precisa comprar um tubinho, ela vai durar muitos meses. E ela foi maravilhosa, que eu usei na primeira gestação. Já na segunda gestação, o médico me passou essa Contratubex. E ela é bem mais barata, tá? Eu acredito que ela também seja muito boa. Eu não usei assim, muito bem. Mas ela tá ajudando a melhorar a cicatriz da cesariana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo. Se você também não acompanha a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem a gente lá. Aqui vai ter vídeo toda semana. Obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.